Shalom, mãezinhas. Hoje eu venho falar desse grande livro, né? A capa tá bem feinha aí, mas é a Bíblia Sagrada. É um livro que eu posso dizer, um livro mágico, um livro que tem tudo que nós precisamos. Acho que no primeiro vídeo eu falei sobre esses dois livros, The Klebs Life. Esse aqui foi meu filho que escreveu. Não dá para aparecer direito, mas Lucas Máximo. E esse é um livro que nós dizemos aqui que tem... É uma biblioteca, tem 66 livros. E esses dois livros são muito importantes para mim, porque eu posso dizer que os dois autores, né, estão presentes. São os dois únicos, todos os livros que eu tenho aqui, esses são os dois únicos livros que eu tenho, os autores, os seus escritores. A Bíblia foram escritos por vários homens, né, 40 homens, mas o Espírito Santo é o inspirador e ele está aqui presente. E esse é o meu filho Lucas também que está aqui. E hoje eu venho mostrar um outro para você jovem, Antenor Santos de Oliveira. Já está velhinho, é um livro também que eu gosto muito. São livros que não é para ler e guardar. São livros, né, para estar assim constante presença, né? Em qualquer momento a gente pode pegar e saborear, porque tem coisas tremendas. O que eu acho muito incrível na Bíblia é porque foram homens que pelas palavras que contém nesse livro, né, palavras difíceis que você tem que ler com um dicionário perto, né? Até mesmo gramática, né? Aqui nós temos vírgulas e pontuação que, se a pessoa não souber ler direito, ela vai interpretar de uma maneira que não é certa. E nesse livro, eu posso dizer aqui que foram homens letrados, homens que sabiam o que estavam escrevendo, eram homens que tinham uma boa cultura, né, uma boa escrita, uma boa palavras, palavras muito difíceis às vezes que tem aqui. Se não tiver dicionário, eu acho que é bem complicado de se entender algum texto. E esse também é um livro muito interessante, porque você lê sempre aqui nessa página, na página aqui principal, e desse lado aqui é o que a outra pessoa falou. Aqui foi meu filho e aqui é outra pessoa. Então é um livro bem gostoso de ler, porque você sempre vai ler sempre essa página, esta, então sempre esta. Depois, se você quiser, não há nenhuma sequência de leitura aqui, depois você pode ler outra vez, é como se fosse dois livros em um. É muito interessante. E hoje vamos falar sobre esse livro. Um livro já bastante velhinho. E aqui tem tudo que nós precisamos na parte de etiqueta, de ética, de conceitos assim sobre o fumo, o alcoolismo e drogas, sobre a fé e a ciência, né, sobre a busca do ideal, que é uma psicologia aplicada, sobre homens ilustres, sobre os brasileiros notáveis, sobre os anseios, né, através da poesia, sobre o céu do Brasil, né, o valor que o Brasil tem e como nós devemos honrar esse país. Então é muito sobre, né, educação, sobre a família, sobre os caminhos sinuosos, né, que os jovens hoje caminham sem saber e são deslizes que caem no abismo profundo, como a Juliana caiu, né, essa que faleceu lá subindo no vulcão. Então aqui são caminhos sinuosos para os jovens, e se eles não entenderem ou ninguém mostrar o caminho, eles podem cair em ciladas e em caminhos sinuosos, abismos tremendos, se perder em matas tremendas da vida e muitas pedras no caminho. Então é preciso ensinar o caminho.
fala dos frutos do bem, né? Os frutos do bem, o que é isso? Através da educação, através do servir, vocês vão ter muitos frutos. Sobre Deus. Quem é esse Deus, né? Que se diz que as pessoas creem em muitas coisas, mas há um único Deus, somente um. E só um caminho, que é Jesus. Então, hoje não falamos de religião, né? Eu falo aqui de um Deus supremo. E eu posso dizer que eu pude ensinar e levar o caminho, ensinar o caminho para os meus. E hoje, muito mais hoje, né? Eu vejo os frutos que estão dando. Através desse livro eu aprendi a sentir necessidade de saber sobre drogas. Eu leio muito, eu assisto, tem vários filmes, né? Como tem o filme, tem o livro, A Cruz e o Punhal. Tem o filme Metanoia, Peregrino. Então são vários filmes que você vai ler, que você vai assistir, e vários livros também, e documentários sobre, né, drogas, sobre os tipos, né, de drogas. E é preciso, mãezinha, você aprender através de livros, através de filmes mesmo, né, das consequências de um produto químico, de uma coisa que parece ali momentâneo. Eu vou experimentar e vou parar. A pessoa não consegue. Então, conversar com alguém que já usa, né, eu tive, né, conhecidos, e eu pude parar para conversar com alguns, e eles explicaram o que é um crack, como é usado, a maneira que ele age, né, porque conhecidos assim que eu pude conversar, pessoas jovens, pessoas idosas, eu pude. E remédios, né, eu não tenho remédios em casa, assim, aquela coisa, né, de ficar ao léu, né, assim, nas prateleiras ou perto de crianças. Se há uma necessidade, né, vai no médico, ele passa aquele remédio, e toma só aquele. E então não é que eu seja contra, mas eu tento, desde criança, né, eu não deixava criança usando muitos remédios, eu tentava mais ervas, né, hortelã, cidreira, coisas assim de mato, né, que se diz mato hoje, e homeopatia. Então é aprender. Você, mãezinha, aprenda que há uma necessidade de ler livros, ler a palavra. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele ficar velho não se desviar. E se ainda se desviar, ele vai saber encontrar de novo o caminho. O amor é o único também que se pode trazer a criança para estar constante conosco, para que eles cresçam fortes, sadios e capacitados no mundo, né, sozinhos ou não, perto ou longe, onde estiverem, saber que aos olhos de Deus eles estão constantes. Eu não vou poder estar junto todo o tempo, mas aos olhos de Deus, com toda certeza, onde você estiver, filho, alguém vai estar te vendo. Então hoje eu posso falar para você a importância dos livros, a importância da Bíblia. Leiam, aprendam através da Bíblia. Eu pude encontrar várias pessoas no caminho, vizinhos, parentes, pessoas que diziam muitas coisas, e sobre marido, sobre filho, sobre a vida financeira, sobre cuidar, né, sobre como cuidar de filhos. E eu nunca encontrei ninguém melhor do que a palavra. Essa é a palavra verdadeira que ensina o caminho. E aqui tem tudo sobre remédios, sobre comida, sobre como cuidar dos filhos, sobre como manter uma casa, como educar, como ensinar o caminho mesmo, para serem filhos fortes, corajosos, educados, sejam serviçal para as pessoas, sejam servos, tenham respeito com a autoridade, e que o trabalho, como a Bíblia diz em Salmo, em Provérbios fala, vai ter com a formiguinha ao preguiçoso. Nunca deve deixar o jovem, né, dando tudo na mão, fazendo tudo para eles, ou achando que tem que comprar coisas. Nós somos obrigados, sim, a dar uma educação, dar o alimento, mas não o que eles pedem, o que eles querem, porque o mundo ensina coisas tremendas de errado,
roupas e outras coisas que não se deve, não há necessidade de comprar. Então você, mãezinha, cuide do filho com amor, com respeito. Muitas vezes a Bíblia também fala sobre não irriteis vossos filhos, não provoque a ira, não trate os filhos com gritaria, nem com perguntas que naquele momento talvez ele não queira responder ou não saiba responder. Procure sim vigiar em todo o tempo, a mente em oração, o coração em oração. E quando estiver perto, sirva, leve um copo de água quando ele está deitado, quando ele está estudando ou fazendo alguma coisa. Tenha certeza que a volta é verdadeira, o retorno é verdadeiro quando você precisar. E não tem outra maneira se não for o amor. Eu me entristeço muito de saber tantas coisas, né, que estão acontecendo e que aconteciam antigamente. E isso é constante, né? Vai ser sempre assim, né? O bem e o mal em constância. Mas o que você puder fazer, como a Bíblia diz também, o que depender de vós, mantenha paz. Mantenha paz em casa, na boa conversa. Não é preciso ficar falando muito. Uma vez basta. Uma boa fala, uma boa maneira de falar, já basta. Eu falo muito do Lucas porque ele está comigo, em casa ainda. E muitas vezes, se eu quero alguma coisa, Lucas, chamo 2, talvez até 3 vezes, Lucas vem aqui, Lucas vem almoçar, Lucas. Agora, quando é de uma maneira de uma repreensão, eu não falo Lucas, eu falo Lucas, com o nome, né, um nome mais firme, sem gritaria, simplesmente firme. E tenha certeza que eles compreendem o que é um maus trato ou a bondade também. Então, o principal livro que vocês devem ter como modelo, como estratégia, como a verdadeira palavra, como a verdadeira maneira de educar os filhos é a Bíblia. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então é isso. Uma boa palavra, ela é agradável, é como se fosse o mel, doce. E há muitos caminhos, como drogas, e tantas outras coisas que parecem bom, mas no final a morte. Sejamos leitoras, sejamos cuidadoras dos nossos filhos. Fiquem na paz e conhecendo a sabedoria, porque a inteligência sem sabedoria não vale muito. É preciso, nós temos a inteligência, Deus nos deu a inteligência, mas a sabedoria Ele mandou buscar. Se não tem, peça a Deus. Se não tem, busque. E é através das leituras que nós temos o conhecimento. Cuidem, mãezinha, dos seus filhos. Ame, cuide, visite. E o maior ensinamento que Jesus deixou: o perdão e o amor.